Nós paramos no versículo 7, mas eu vou ler todo o capítulo de novo. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus santos profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós, todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter ido convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Mas também terem entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem.
Então, nós já tínhamos comentado os 7 primeiros versículos dessa carta de Romanos. Tem uns detalhes bem interessantes ali que nós falamos. Algumas versões no versículo 6, entre as quais sois também vós chamados para seres Jesus Cristo. O para seres ali está em itálico. Quer dizer que ele não está no original, ele foi acrescentado para facilitar a compreensão. É um detalhezinho que a gente às vezes não dá bola. Essas duas palavras podem nos dar a impressão que depois que nós somos chamados, nós vamos ter que ir um processo para ser de Jesus. Nós vamos ter que fazer alguma coisa ainda para conquistar isso, para sermos de Jesus. Da mesma forma, no versículo 7, fala de santos. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Tem algumas versões que tem para ser santos aqui também. E em cima disso se criou algumas doutrinas erradas, em cima dessa palavra santo. O catolicismo, ele deturpou essa palavra ao ponto tal que se uma pessoa que creu em Jesus teve uma vida piedosa, depois da sua morte, ela vai ser canonizada ainda pelo catolicismo. Então isso não tem base bíblica. Chamados santos do versículo 7 é posicionalmente. Igual o versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quando Deus chama a pessoa, Deus vai dar todas as condições, vai dar vida para a pessoa. Ele não vai falar de vida nova aqui até o capítulo 8. Ele vai tratar, nesses 8 primeiros capítulos, da responsabilidade do homem. Mas nós sabemos que quando Deus chama, Deus vai nos capacitar a responder esse chamado. Porque por Efésios, lá nós sabemos que nós estávamos mortos. E depois que nós nos convertemos e escutamos esse chamado, iniciamos a nossa carreira de fé, naturalmente nós vamos começar a ler a palavra, ter comunhão com os outros irmãos e vamos começar a ter uma vida piedosa. Isso vai ser consequência do chamamento. Não que devamos ter a vida piedosa para ser santos. Nós já somos profissionalmente, por decreto de Deus. E com certeza essas pessoas que normalmente são canonizadas, elas tiveram uma vida piedosa. Eles deram fruto do Espírito Santo. Eram pessoas, na maioria das vezes, eram pessoas salvas. Só que aí o homem vai e deturpa, vai se criar uma data especial, o feriado daquele santo. Então, esses detalhes de tradução, a gente tem que tomar muito cuidado e levar em conta isso. Porque o chamamento para ser de Jesus Cristo, do versículo 6, é chamados de Jesus, o mais correto ali. E chamados santos é absoluto. E isso é por chamamento. Passando então para o versículo 8, Paulo vai agradecer a Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, vai de encontro o que eu estou falando, esse versículo aqui. Ó. A conversão desses romanos aqui, o que gerou? Gerou um testemunho da fé deles. E Paulo está agradecendo esse testemunho. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Tem um irmão que comenta esse versículo aqui, que Deus preparou todo o cenário, todas as circunstâncias. Que Roma era a capital da época. Era a cidade mais importante da época, era Roma. Todo mundo que queria fazer negócio, almejava crescer profissionalmente, queria uma chance, ele vai para Roma. E também saía de Roma também todos os exércitos para dominar os outros povos. Que Roma na época era o governo político que estava dominando na época. As estradas também, eram feitas estradas para todos os lugares, para os exércitos de romanos poderem invadir os lugares. E essas estradas elas foram usadas, pelos primeiros cristãos para levar o evangelho de Deus também. Então é bem interessante Deus preparando as circunstâncias todas para difundir o evangelho. E isso aconteceu pelo testemunho desses irmãos. Paulo está dizendo aqui que é anunciada a vossa fé. A gente não sabe quem é que pregou o evangelho aqui para esses irmãos de Roma. Nós sabemos que não foi Paulo e nem Pedro, não foi nenhum dos apóstolos. Mas nós temos uma pista em Atos capítulo 2. O contexto aqui de Atos 2 é Pedro pregando o evangelho para os judeus, assim que desceu o Espírito Santo. Todos os judeus reunidos para a festa de Pentecostes em Jerusalém.
Vamos ler o 8 em diante para entender o contexto. Como, pois, o ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, pardos, medos, elamitas e todos que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, daqueles judeus que ouviram Pedro pregar o evangelho a primeira vez, tinha ouvintes que moravam em Roma. E entre parênteses, tanto judeus e prosélitos. Prosélitos eram os gentios que não eram judeus, eles eram convertidos ao judaísmo. Então esses irmãos creram na mensagem que Pedro pregou, creram no evangelho e voltaram para Roma. Tinha judeu de tudo que era lugar aqui. Eles voltaram para suas cidades que eles eram nascidos, como fala no versículo 8, e provavelmente lá seguiram pregando o evangelho e formou-se uma assembleia lá em Roma. Provavelmente, né? Não podemos ter certeza, mas ali, entre parênteses, bem interessante que ainda bota entre parênteses, né? Judeus e prosélitos lá em Roma ouviram o evangelho de Pedro. Outro pensamento interessante. Nós sabemos que o dom de evangelista, ele atua fora da assembleia. Ele vai pregar para incrédulos. Nós vemos Filipe pregando em Samaria, nós vemos Filipe no deserto pregando para o eunuco. É um dom que é usado fora. E por que Paulo vai escrever uma carta para os romanos falando do evangelho? A mensagem do evangelho é muito simples. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Crê que Ele levou sobre si os nossos pecados, derramou seu sangue na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Esse é o evangelho para o pecador. Esse é o evangelho que o evangelista anuncia. Mas para os cristãos é necessário um aprofundamento no evangelho. E é o que vai fazer aqui nessa carta. Como Paulo não sabia a base que eles estavam firmados, então Paulo acha por bem mandar essa carta para esses irmãos explicando o evangelho doutrinalmente. O que é o evangelho de Deus? E é o que Paulo vai fazer na sequência. Paulo já tinha tentado ir ver eles, como fala no versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tem sido impedido. Como Paulo não pôde ir pessoalmente, Paulo escreve uma carta para firmar o evangelho no coração desses irmãos, né? Ensinar doutrinalmente o evangelho. No versículo 10 a gente vê também o apóstolo Paulo em completa dependência de Deus, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Paulo tinha o desejo, mas ele estava orando em relação a isso. É um princípio bem interessante, que normalmente nós fazemos nossos planos e depois oramos. O princípio é nós orarmos a Deus que Ele faça nossos planos. E aqui no 13 fica muito claro. Paulo queria ir e Deus não estava deixando Paulo ir a Roma. E para que Paulo queria ir a Roma? Ele explica no versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como a minha. Então, Paulo queria comunicar um dom espiritual. Não que ele ia fazer curas, milagres lá. Esse confortados aqui está diferente em outra versão. Confirmados. Pensando nisso, ó. Confirmados no quê? Paulo, já que não vai poder ir, ele vai confirmar eles no Evangelho. Com essa carta aqui, Paulo já vai começar a confirmar eles no Evangelho. Confirmar na graça de Deus. Então, a palavra mais correta ali seria confirmados. E não somente os romanos confirmados, mas ele também, ó, no 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado, pela fé mútua, tanto vossa como minha. Então Paulo está falando aqui de comunhão, vendo os irmãos lá, descansando que Deus está agindo, continua agindo. Então Paulo ia ser consolado também lá. Provável visita que Paulo tinha em seu coração. Na segunda parte do versículo 13 fala ali também, mas até agora está sendo pedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios.
a gente pensa na fruto, planta primeiro da árvore e vai dar um fruto, vai produzir alguma coisa. E nós sabemos que os sinais, os milagres que foram feitos no início da dispensação, eles tiveram um fim. Deus estava mostrando que agora Deus estava mudando as coisas e a autoridade estaria com os discípulos que creram no Senhor, os apóstolos no início. Mas agora, para nós, quando a gente fala de ser firmados, dar fruto, a gente pode pensar em edificação. O intuito de uma assembleia se reunir, que nem agora. Nós vamos receber o casal de irmãos de fora. Nós estamos programando reuniões de estudo. Então, esse vai ser o fruto. Nós vamos nos debruçar diante da palavra e nós vamos receber do Senhor e vamos aprender, crescer em conhecimento. Porque às vezes a gente pensa fruto, edificar nossos irmãos, crescer em conhecimento, isso também são frutos. E isso era o intuito de Paulo. Ele fosse lá visitar esses irmãos, falar para eles as verdades que o Senhor tinha dado para Paulo, para eles ter frutos. E falando em fruto também, no versículo 8, nós podemos ver lá o fruto que eles estavam dando. Já a fé deles, é o testemunho, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Que interessante, né? Uma assembleia lá em Roma, que era uma capital enorme, o irmão comentou que deveria ter 1 milhão de habitantes essa cidade aqui, nessa época aqui. Por volta de 1 milhão de habitantes. Então era muita gente. E uma assembleia andando de acordo com a palavra de Deus, independência do Senhor, ela vai dar esse fruto de testemunho. E é o objetivo de uma assembleia, é um candeeiro, é luz. O Senhor não está mais aqui. O Senhor está à destra do Pai. Mas o Espírito Santo veio e habita em todo aquele que crê no Senhor Jesus. E agora, os que creem, nós somos os representantes de Deus aqui, falando assim. Éramos para ser, né, o testemunho. A igreja era para ser o testemunho de Deus. Porque a maioria dos cristãos falharam e estão arruinados, isso não revoga o nosso chamado para servir o Senhor e dar testemunho. Não, a nossa responsabilidade ainda se mantém. Apesar de toda a ruína, né, nós somos chamados, claro, com entendimento que é em fraqueza, é em humilhação, a dar um testemunho e fazer as coisas, né, como o Senhor nos pediu a fazer. Que era o que esses romanos estavam fazendo. Apesar deles falando assim, né, muito pouco, porque Paulo não pôde ainda ensinar para eles as verdades, né, todas as verdades do mistério que foi ensinado a Paulo, né, porque tinha muita coisa que foi revelada a Paulo. Então, mas mesmo assim, com pouco que eles já tinham, sem conhecer o apóstolo Paulo, sem ter sido ensinado pelo apóstolo Paulo, eles já davam um fruto da fé. O testemunho deles já era notável. Por toda... Ali fala mundo. A palavra aqui é cosmos. No comentário do Bruce Anstey, ele indica uma melhor tradução que seria o Império Romano. O Império Romano, quando fala mundo. Versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Então Paulo, independência do Senhor, né, nós sabemos como é que Paulo foi a Roma. Paulo não conseguiu fazer essa visita, ele foi preso a Roma. Terminamos a leitura do livro de Atos, no capítulo 28, Paulo vai terminar em Roma preso. Então é isso que o pensamento que eu estava conectando. Muitas vezes nós temos a vontade de fazer as coisas, mas não vai ser da nossa maneira, vai ser da maneira de Deus. Acredito que Paulo nunca teria imaginado que ele terminaria em Roma preso. Paulo sempre quis ver esses irmãos, e lá em Atos 28, Paulo chega lá, os irmãos vão receber Paulo, os irmãos lá de Roma. Paulo foi a Roma? Foi, mas da maneira que Deus quis. Bem interessante. E era o apóstolo Paulo. O versículo 14, eu sou devedor tanto a gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui nos fala de... Não tem acepção de pessoas para Deus. Nós sabemos que no judaísmo tinha que ser judeu, tinha que ser circuncidado, eles tinham várias leis acerca do estrangeiro. Mas agora, o evangelho que Paulo pregava
Não tinha raça, não tinha cor, sábios e ignorantes, não tem classe social, né? Nós podemos ver pescadores, nós podemos ver reis escutando o evangelho, podemos ver escravos. A carta a Filemon é um escravo que se converteu. A gente pode pensar também no amor de Deus agora, anunciando essa mensagem a todos, né? O irmão comenta aos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Então não tem mais barreiras que vai impedir esse evangelho ser anunciado. E falando ainda da palavra evangelho, a palavra evangelho quer dizer boa notícia. É uma boa notícia. Versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A gente pensa que, mas eu sou tímido, como é que eu vou falar se eu sou tímido? Nós estávamos conversando sobre timidez agora um pouco mais cedo. Não é isso que está falando aqui. O irmão deu um exemplo bem interessante. Se nós estamos vendendo um produto, e a gente sabe que o produto não é muito bom, uma peça de segunda linha, tu vai botar, não pode garantir aquela peça. Paulo falando que não se envergonha, porque Paulo tinha certeza desse evangelho. Quando colocamos uma pessoa diante do Senhor Jesus, anunciamos o evangelho para ela e colocamos essa pessoa diante do Senhor, os irmãos comentam que não tem ninguém que se arrependeu de ter se convertido ao Senhor. Não vai ser um amigo nosso que nós vamos apresentar para outra pessoa, que de repente os dois não vão se dar bem ou vai aprontar para aquela pessoa. Não é isso. Paulo não se envergonha porque ele sabia muito bem essa pessoa que está apresentando. Do evangelho de Cristo. Porque Paulo conheceu o Senhor Jesus. Conheceu o Senhor Jesus e aqui fala, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, no versículo 1, fala do Evangelho de Deus. E aqui fala do poder de Deus. Então, vem tudo de Deus. É tudo dele. Nós vamos entrar com a nossa dívida que foi paga. É a nossa contribuição. A única contribuição que nós podemos fazer é os nossos pecados que foram pagos. Que é uma contribuição negativa ainda, que custou trabalho a Deus, custou uma obra a Deus. Então Paulo podia afirmar que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Alguns irmãos não conseguem entender a graça. E quando tu diz que tem certeza da tua salvação, a pessoa acha que tu está sendo arrogante. Mas quem é tu para dizer que tu vai ser salvo? Mas é porque nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa fé, não em nós mesmos. Porque se a gente olhar para dentro de nós mesmos, o que a gente vai ver? A gente vai ver só ruína. Nós depositamos a nossa fé nesse evangelho. Nós depositamos a nossa fé numa pessoa, em Cristo. Por isso que nós podemos descansar que nós somos salvos. Crer na graça, receber a graça. Porque é o poder de Deus, é Deus que faz todas as coisas. Interessante que o irmão comentou que Romanos é o Gênesis da nova criação. Nós temos Gênesis lá em Adão, da velha criação. Romanos, agora que Paulo vai trazer luz doutrinal. Ele vai explicar nos capítulos agora que nós vamos seguir como que Deus fez isso. Como é que Deus pôde salvar o homem e ser justo, porque Deus ele é perfeito em todos os atributos. Deus é perfeito em amor, é perfeito em justiça, é perfeito em santidade. Então Paulo vai explicar como é que Deus pôde nos salvar sem passar por cima da sua justiça, sem deixar a sua santidade. Como ele pode demonstrar o amor para nós. Então Paulo vai trazer doutrinalmente isso. Como que Deus fez. É o Evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui está muito claro. É o que crê. É fé. Primeiro do judeu e também do grego. Aqui não é uma ordem de... os judeus são mais privilegiados. Não. É a ordem que Deus iniciou essa salvação. Primeiro os judeus e agora o grego. É uma ordem de coisas.
É a ordem que Deus iniciou as coisas. Nós sabemos que Atos 2 foi primeiro pregado para os judeus e depois foi estendido aos gentios. Então é a ordem de coisas que Paulo traz. A distinção tem no sentido de que dos judeus e dos gentios, aqueles que creem, agora fazem parte de uma coisa especial. É um mistério que Paulo traz, né? Que Paulo traz a verdade, que é a igreja. Nós vivemos num tempo de mais privilégio que existe, é o tempo que nós vivemos. Porque do judeu que se converte e do gentil que se converte, nós somos acrescentados agora a essa família, que é a igreja, a noiva de Cristo. Nesse sentido, sim. Todo aquele que crê, ele é privilegiado. O Senhor Jesus traz luz em relação a isso. Quando ele fala de João Batista, ele falando para os apóstolos, ele fala assim, que João, dos nascidos de mulher, ele era o maior. Mas do reino dos céus, o que é maior que João. Que sentido maior ou menor? No sentido de privilégio. Lá no céu vai existir várias famílias. Os santos que morreram no Velho Testamento, vai existir as crianças que morreram antes de conseguir crer. Então são várias famílias. E vai existir a igreja, que é a noiva. A noiva, então, é um corpo de pessoas que foram salvas, que fazem parte de uma sessão especial. Que aí sim é privilégio. Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nele quem? Ele está fazendo referência ao Evangelho de Cristo, que ele fala no versículo 16. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aí eu sabia que já estava voltando uma coisa. São três coisas. Versículo 1, o Evangelho de Deus. Versículo 16, o poder de Deus. E versículo 17, a justiça de Deus. É tudo dele, é tudo de Deus. Nós somos agraciados com isso. Por fé, como é explicado aqui. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Conforme nós vamos nos aprofundando no Evangelho, crescendo em graça, mais a gente vê a nossa ruína e mais a gente vê o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus em misericórdia, em vir aqui nos salvar. Quanto mais perto da luz, mais fica nítido a nossa ruína, os nossos pecados. Então, por isso que a gente descobre no Evangelho a justiça de Deus. Por quê? Porque Ele nos deu o que não merecíamos, a graça. Ele nos deu o que não merecíamos, a salvação. Ninguém merecia, e Ele deu. E em sua misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos, que seria o juízo. Nós vamos aprendendo esses dois aspectos. Recebemos um presente que não éramos merecedores, e não recebemos o juízo pela misericórdia de Deus. E isso é de fé em fé. Mas o justo viverá da fé. Essa verdade, que o justo viverá da fé, faz conexão com o Evangelho de Deus, no versículo 2, que estava prometido nos profetas e nas Santas Escrituras. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele está citando Abacuque 2:4, a partir do 1. Sobre a minha guarda estarei e sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se encha. Não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, o Evangelho de Deus, ele foi anunciado desde Gênesis. Como nós lemos lá na ano passada, lá em Gênesis já foi anunciado o Evangelho de Deus. O que estava oculto
era os mistérios que Paulo revelou em outras cartas, né? Mas Paulo não vai tratar aqui agora ainda da igreja, ele vai tratar do Evangelho de Deus. A revelação é mais completa hoje, mas o assunto não é novo. O assunto da fé não é novo. É um assunto que Deus vem tratando com o homem já em todas as dispensações. O homem insistindo em fazer obras. Desde lá de Caim. Desde lá o homem insiste em fazer obras. Mas Deus quer salvar por fé. Por isso que esse versículo 17 fala da justiça de Deus. De fé em fé. Porque em nós não há justiça nenhuma. Pelo contrário, só há ruína. No contexto de salvação, aqui desses 2 versículos também, a fé, ela está ligada com o sacrifício de Cristo. Aqui fala, mas o justo viverá da fé. No sentido de justo ali, eles equiparam aquele que está em intimidade com Deus. Aquele que está próximo das suas coisas. Essa é a questão do justo. Não, porque justo sabemos que nenhum de nós somos, né? Mas num certo sentido aqui, ele faz aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Há um tradutor que fala dessa maneira. E a fé aqui está ligada diretamente à aceitação da obra de Cristo. O Senhor nos tirou da lei e nos trouxe para uma posição de vivermos da fé em Cristo Jesus. Nele. Então essa salvação também, esse poder de salvação, o poder de Deus para a salvação, exercido essa fé que vem dele mesmo, é uma ferramenta que ativa a salvação, né? A fé em Cristo Jesus, no seu sacrifício como Salvador, como Senhor e Salvador. O justo viverá da fé também está conectado com essa verdade do Evangelho, que é a nova posição que vai ser tratado mais à frente neste livro. A posição que temos em Cristo, como filhos de Deus agora, como salvos. Então, também esse poder de salvação é executado através da fé, de fé em fé, né? Sempre do início ao fim desta fé. É uma conexão que faz com a salvação, essa frase que ele cita lá dos profetas menores de Abacuque, que o irmão leu. Lá, claro, lá existia a lei, hoje nós temos a graça. Então, essa fé vem do Senhor para a salvação. E ela é exercida no nosso cotidiano olhando para o Senhor. Não há outro modo de executar a fé. É olhando para o Senhor e tendo fé nele como Salvador. É o que ativa esse poder de Deus da salvação. Interessante, né? Esse versículo 17. Viverá. A palavra ali, viverá, é realmente viver, respirar, estar entre os vivos, gozar de vida real, ter vida verdadeira. O justo viverá da fé, como o irmão colocou, né? O justo não por nossos meios, é justos posicionalmente, justificados pela obra, pelo Evangelho, pelo poder de Deus, a justiça de Deus. Andar nessa vida de fé, andar como servo do Senhor, como um discípulo do Senhor, qual vai ter que ser o modo que nós andamos? É por fé. Porque se nós não andarmos por fé, nós vamos andar que nem as pessoas do mundo andam. Fé no quê? Fé no poder de Deus, fé em sua palavra, fé no nosso Senhor Jesus, que fala o Evangelho de Cristo. Então nós devemos ter fé, viver nessa fé. O que é viver na fé? Que eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, é acreditar nas coisas que Deus falou. É assim que nós vamos poder viver nesse mundo. Como é que os judeus, depois que saíram do deserto, puderam atravessar o deserto? Deus proveu as coisas para eles atravessar. Proveu a água da pedra, proveu o maná, proveu o alimento, proveu proteção. Quando eles entraram em Jericó, a primeira cidade que eles foram conquistar, depois que atravessaram o Jordão, eles tinham exército, mas sabe como é que eles ganharam a cidade? Não foi batalhando. Deus mandou eles cercar a cidade, eles deram não sei quantas voltas na cidade, tocando os instrumentos, e aí Deus mandou trocar as cornetas e o muro caiu. Então, não foi no poder do exército que Deus estava dando as coisas para eles. Foi porque eles ouviram o que Deus falou, fizeram exatamente como Deus disse, e os muros caíram. E eles tomaram a cidade.
Então, a nossa vida tem que ser baseada no que Deus fala, né? Nós temos que acreditar no que Paulo nos ensina. Uma das coisas que nós temos fé, o Evangelho de Deus, poder de Deus. Ah, mas eu não sei falar, eu sou tímido. Fala do Senhor, que Deus faz o resto. Fala. Saber do arrebatamento, que o Senhor está às portas, né? Pode ser hoje, o último dia que nós vamos estar aqui. Saber disso altera o nosso andar aqui nesse mundo. Nós vamos embora, nós não permanecemos aqui. Nós temos esse caráter de peregrinos, forasteiros aqui. Então, fé nessas verdades vai resultar na nossa vida prática o que resultou na vida lá desses irmãos aqui de Romanos, testemunho para o mundo. É o objetivo que nós fomos deixados aqui. Sal da terra e luz do mundo, o Senhor falou. Então, nós temos um fim para estarmos aqui. Fomos salvos, recebemos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sim, temos um propósito. O Pai procura adoradores que adoram espírito e verdade. E isso é nós e Deus. Mas também podemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Mas por que, Elton, que tu fala essas coisas? Porque a gente tem fé no que Deus fala. Então, é muito precioso para a nossa vida, o justo viverá da fé, a nossa vida como agora salvos, comprados por bom preço, como nós lemos domingo passado, é a fé. A fé nas coisas que Deus falou. É a única coisa que pode nos manter na senda que nós somos chamados a trilhar aqui, enquanto esperamos o nosso Senhor Jesus. É fé nas coisas que Deus falou. Mas a fé é um assunto bem amplo, né? Mas a exemplo do que a gente está citando aqui é o ato lá antes da saída para a travessia do mar, quando o destruidor ia passar e atingir o egípcio. A fé estava onde? No sangue. Ia ser passado no umbral das portas. A fé estava no sangue, naquilo que o Senhor falou, naquilo que Deus havia falado. A fé, ou até tem uma pregação, o irmão fala que, independente da condição daqueles que estavam dentro da casa, do jeito que eles estavam, do jeito que eles, do seu estado de espírito, vamos dizer assim, a fé era pelo sangue, não pelo que estava dentro. Então, da mesma maneira, a fé é exterior a nós. Não está na nossa condição esse poder de Deus para a salvação, mas está na fé em Cristo Jesus. É assim como a figura do sangue lá, a morte do Senhor para nós aqui. Trazendo no contexto de fé, né, resume-se em acreditar naquilo que Deus faz incondicionalmente, que isso é fé. Acreditar nas coisas que aos teus olhos não seriam possíveis, mas o Senhor disse, então é fé. Isso é a ação da fé na nossa vida. Então não está condicionada a nós, mas sim do que vem dele mesmo para nós, e que se manifesta em nós dessa maneira. Para lembrar lá daquela ação lá, do sangue na porta, também a fé aqui para a salvação.